A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Meus queridos e amados irmãos, eu estou aqui com um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Filipenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 12. Hoje, a maior dificuldade que nós temos é de enfrentar o futuro. Tá? O futuro é algo incerto, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Tá? Nós vivemos uma incerteza muito grande. Quando você entra na internet, nos meios de comunicações, nas plataformas de comunicação, você vê que existe aí os profetas apocalípticos, informações que não são cruzadas, estamos com uma coqueluche de informações e as pessoas querendo trazer diagnósticos daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, em relação às profecias bíblicas. E o que eu quero deixar aqui para os irmãos, que a gente precisa, no meio de todas essas informações, é manter o padrão da nossa vida. Muito mais do que todo o conhecimento das Escrituras Sagradas, de nós conhecermos os períodos dos reis, as profecias de Daniel, as profecias dos profetas menores e dos profetas maiores, por maior entendimento que a gente venha a ter, tudo isso se torna infrutífero se a gente não tiver o perdão ao próximo, se a gente não tiver uma vida com total lisura, sabe? As coisas elementares, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que 3 coisas permanecem, a fé, a esperança e o amor, ele nos traz aqui um tripé, uma base da nossa vida espiritual. A fé, o amor e a esperança. E muitas vezes a gente fica nos encharcando de conhecimento, de busca. Isso é muito bom, mas se esse conhecimento não nos faz ser melhor para com o próximo, para termos temor a Deus, santificação e aguardar a vinda, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos ficar infrutíferos, nós vamos ficar com a nossa vida infrutífera. Então, é importante que a gente estude a palavra, é importante que a gente decore os textos, que a gente traga para o coração, mas é muito mais importante que a gente pratique a palavra do Senhor. Senão nós seremos um doutor da lei que conhecia tantas as Escrituras e acabou crucificando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a nossas expectativas com o futuro, aquilo que muitas vezes nos deixa temerosos, o apóstolo Paulo nos escreve aqui em Filipenses capítulo 12, não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Ele estava falando para a igreja de Filipe, que ele não tinha alcançado ainda a perfeição. Ele dizia que ele estava prosseguindo para conquistar essa perfeição em Cristo. E ele diz aqui, porque também ele foi conquistado por Cristo, nós somos conquistados por Cristo, para atingirmos esta perfeição, amados irmãos. Nós somos conquistados. Ele diz assim no versículo 13 do capítulo 3, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esqueço das coisas que estão para trás, avançando para aquelas que estão adiante de mim. O apóstolo Paulo lhe fala que ele estava lutando para esquecer as coisas que ficam para trás. Se nós estamos preocupados com o futuro, sabemos que esse presente que vivemos agora é a plantação de propósitos, é a plantação de tudo que nós fizemos no passado. Nós estamos colhendo no presente. Tememos o futuro, mas não estamos preocupados com o que estamos plantando agora, sendo que o que estamos colhendo foram o que plantamos no passado. Mas o apóstolo Paulo aqui nos chama a atenção, nós que estamos temerosos, alguns com o futuro, estamos despreocupados com o que estamos plantando aqui no presente. O que vai acontecer lá no futuro é o que nós estamos plantando aqui no presente. E o que nós estamos colhendo nesse presente é o que plantamos lá no passado. E o apóstolo Paulo ele faz uma convocação, ele diz, olha, eu esqueço daquilo que está no passado. Muitos de nós estamos fazendo um retrospecto sempre ao passado, sabe? São traumas, são páginas de nossa vida que nós não colocamos um ponto final.
nós colocamos 3 pontinhos, reticência, ponto de segmento, mas nós não terminamos as etapas, nós não damos por encerrado. Estamos apregoados no passado, através dos pensamentos, e isso é mortal, isso é deletério. Já pensou Paulo ficar nostálgico, rancoroso ou amargurado com sentimentos do passado, porque ele permitiu na morte de Estevão? Quantas pessoas elas não conseguem nem se perdoar, elas pedem perdão a Deus, mas não acreditam que Deus perdoa elas, porque o inimigo de nossas almas, ele está dia e noite nos acusando diante de Deus e trabalha diante de nossa mente, condenando, você não foi perdoado. E nos parece muitas vezes que nos encontramos em um filme, né? Na nossa mente passando pedaços de nossa vida, pecados que cometemos, né? Muitas vezes já conhecendo a palavra, a verdade, e ali o inimigo fica batendo, dizendo que não há esperança, que não adianta orar, que não adianta mais estudar a palavra, que Deus nos abandonou. E o apóstolo Paulo, creio que ele estava num processo assim. Em determinado momento ele estava sentindo um espinho na sua carne, uma tentação, e ele disse que ele orou a Deus e o Senhor não tirou essa tentação, essa prova que ele passava. Porém, deu-lhe uma resposta que este poder se aperfeiçoava na fraqueza. E que a graça, né, bastava, a graça, um favor que não merecemos, o perdão que nós não merecemos, essa graça de Deus, essa proteção de Deus, esse tudo que Deus nos dá, que nós não merecemos. É importante, irmãos, nós esquecermos o passado. Lá no livro de Apocalipse fala que nós devemos nos lembrar onde nós caímos. Há momentos que precisamos nos lembrar. No profeta Isaías, as escrituras dizem que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Se Deus esqueceu, precisamos também nós esquecermos. Porém, o que seríamos de nós sem as lembranças? As lembranças que nos fazem lembrar o que nos trouxe até aqui, os ensinamentos, os conceitos das escrituras, não conceitos e ensinamentos de homens. Se nós não nos lembrássemos de nossa mãe, de nosso pai, não nos lembrássemos de momentos que nós caímos, que nós cometemos atrocidades, que nós pecamos, como nós nos arrependeríamos se nós não nos lembrássemos? Então é preciso, em muitos momentos, lembrarmos. O passado é importante de nós lembrarmos, que delineia o que nos trouxe até aqui. Esse ponto que estamos vivendo agora é um ponto que vem trazer para nós, né, essa etapa que estamos vivendo. Então é preciso o passado. Mas o passado nesse sentido de nos edificar, de sermos gratos a Deus, que Ele nos tirou de um charco de lodo do pecado. Mas quando Paulo diz esquecendo o que fica para trás, são as glórias humanas, né? São a caridade que nós praticamos, são momentos que nós vimos o céu pelo lado de dentro, né? Que nós precisamos esquecer, momentos bons que passamos. E o Salomão ele disse que não diga que as coisas de antigamente é melhor do que agora, porque isso não procede da sabedoria. A sabedoria não nega o passado, mas não nega o presente. Tudo tem o seu determinado tempo e a sua etapa. Nós precisamos encerrar essa etapa do passado, né? O rádio de válvula, a televisão de válvula, hoje nós estamos na modernidade, vamos tentar usar isso para a glória de Deus, para alcançar as almas a Cristo, mas muitas vezes nós ficamos em uma vida retrô. Eu tenho muitas coisas do passado que eu gosto, que eu coleciono, quem me conhece sabe disso, mas eu não fico nostálgico usando um rádio antigo, né? Não, eu tenho apenas isso como lembrança de momentos bons ali, mas não fico apegado ao passado. O passado a gente tem que virar páginas, irmãos. Quantas pessoas não conseguem viver o momento de agora, né? Está vivendo um romance antigo, está vivendo um momento de trabalho antigo, não gosta desse trabalho atual, né? Gosta do passado. Irmãos, basta a seu tempo, a cada dia o seu próprio mal. Nós não devemos estar preocupados, ansiosos e nem ficar vivendo no passado. Soren Kierkegaard, o filósofo, ele dizia que todos nós temos dentro de nós uma máquina do tempo, né? As lembranças que nos levam ao passado, né? O momento presente que estamos vivendo, né? E os projetos que nos levam para o futuro. Que nós possamos administrar a nossa vida, que nós possamos esquecer daquilo tudo que ficou para trás, que não nos traz melhoria nenhuma, mas nos deixa depressivo, nostálgico.
É importante viver o momento agora. Salomão disse que aquele que diz que os momentos do passado foram melhores do que esse, não devemos fazer tal coisa, porque isso não procede da sabedoria. Que nós possamos administrar esse momento, viver esse tempo presente e fazendo aquilo que o apóstolo Paulo disse, esquecendo das coisas que estão para trás, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo em Deus. Eu deixo esse louvor para você, logo após essa palavra, e que possa edificar a sua vida, o seu coração. Esquecendo das coisas que ficam para trás, devemos viver agora, o exato momento, e adiante as que se encontram na frente, porque basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver agora o presente. O que vem amanhã não nos pertence, né? O apóstolo Tiago disse, se eu for em tal lugar, cheio de projetos, eu vou a tal cidade amanhã, não devo fazer isso, porque a nossa vida é um vapor que aparece e desvanece. Se o Senhor permitir, que nós possamos viver o agora, na presença de Deus, vivendo esse momento. Que Deus em Cristo assim nos abençoe. Meu Pai, aos seus filhos, mostre o lugar onde o sol do amor brilha, clareia o caminho. E quem passa por ali saberá que Jesus é amor e paz Ele te dá. Quer entrar e ficar para sempre no coração. Suas palavras nos conduzem e deixam em nossas almas a semente do amor. Como é sublime ouvir sobre a salvação e entender o que é preciso saber, que Jesus é amor, só Ele nos traz amor e paz. Faz bem repetir: Jesus é amor, é salvação. Abre o coração e deixa